Estou aqui com o João Pedro para falar de viabilidade do confinamento de bovinos em 2017. A gente sempre tem, não é, João, o artigo do Rogério Coan, diretor da Coan Consultoria, hoje um dos maiores especialistas em confinamento de bovinos, né, o fechamento dos animais no coxo. E acompanha dezenas de projetos no Brasil, né? Exatamente, muito bem lembrado, dezenas de projetos no Brasil. E ele divulgou esse artigo que ele sempre faz em parceria com a Lígia Pimentel, né, da Agrifato, mas desta vez, em 2017, ele fez o artigo, ele sozinho, o autor, e a gente vai mostrar alguns dados do artigo que fala sobre a viabilidade econômica ou não do confinamento em 2017. Nosso tempo não é muito grande, João. Vamos lá. Inclusive, a gente vai falar hoje, amanhã a gente volta a falar desse assunto também, mas vamos chamar logo a primeira tela com os números. Aí você tem os preços do boi magro, do boi gordo à vista e ágil. Vamos sempre lembrar que esse estudo é feito em cima de um animal Nelore, não castrado, um Nelore inteiro. Né, pesando 12 arrobas, 360 quilos, isso para o boi magro, né? E a arroba do boi gordo. Ele coloca sempre, você mostra que a variação do ágio do boi magro, da arroba do boi magro em relação do boi gordo, ela varia de 13, sendo em São Paulo 13,44, e no Pará que é a menor variação entre a arroba do boi magro e em relação ao boi gordo, que é apenas 7,9%. Vamos falar de São Paulo, que é uma base, mas o telespectador que estiver em Minas, Mato Grosso do Sul, vai acompanhando o raciocínio para o seu estado. São Paulo, a arroba do boi magro, convertida para fazer a comparação com a arroba do boi gordo, fica em R$ 141,80. Preço de hoje, aliás, precisamente preço de ontem, 17 de julho, um dia atrás. A arroba do boi gordo, 125, né? É o preço do mercado de São Paulo hoje. Exatamente. O indicador deve estar chegando a ser próximo. É que está passando a isso, uma linha aqui em cima do número, eu não consegui ver. É isso mesmo, Renata? 125. 125. Há um ágio de 13%, quase 13,5% em relação ao boi gordo. Ou seja, o boi magro está 13% a mais, cotado a 1.701. Conversei agora há pouco com o Rogério Coan por telefone. Falei, Rogério, mas tem gente que vende a 1.400, 1.500. Ele falou, não, tem, mas não para grande volume de confinamento. Então, nós vamos pegar esse número para que se tenha uma posição. Bom, vamos passar. Tem um detalhe também, Zé, que é a qualidade do animal para confinamento. Hoje é uma preocupação de ter mais arrobas em cima, ter um animal que tem uma boa conversão de alimento. Então, sempre que o animal de boa qualidade, ele tem ele pega um preço um pouco melhor do que o animal que, por exemplo, macho de gado leiteiro e tal, que se consegue muito mais barato, mas aí é um animal que demora mais, de menor conversão, né? Vamos passar para outra tela para mostrar os números. Aqui você tem o custo de dieta, de diária, né? Uhum. Real por quilo, real por cabeça. O custo em São Paulo ficou em 59 centavos o quilo por cabeça, né? Por dia, 6,21, Minas Gerais, R$ 5,89, Mato Grosso do Sul, R$ 5,40, Mato Grosso, R$ 4,34, Goiás, R$ 5,47, Tocantins, R$ 6,23, Pará, R$ 6,61. Esse é o custo da dieta diária. Só lembrando que no confinamento eles consideram que um custo, a alimentação e mais os demais fatores, dá 30%. 70% é o boi magro, que é a primeira tela, e a segunda tela é os 30% do custo do confinamento. Você vê Mato Grosso, a diferença de Mato Grosso é muito grande em relação aos demais estados, em função do preço do milho, que hoje, abaixo de 12, 13 reais o saca de milho no Mato Grosso. Lá no Pará, R$ 6,60, em Mato Grosso, R$ 4,34. Em São Paulo, R$ 6,21. De fato, Mato Grosso bem mais barato por dia. Vamos para outra tela, porque nós temos muitos números. O lucro operacional, para quem vai fechar os animais esse ano, né, no segundo giro que está começando agora, ou pelo menos o planejamento agora, né, para o segundo semestre, em São Paulo, João, para quem tem uma arroba cotada a R$ 115, tem um prejuízo, né, de R$ 292 por animal. R$1,50 por animal. Em Goiás, com arroba 115, o prejuízo é de 165, em Minas, 214, em Mato Grosso do Sul, 143, no azul, só no Mato Grosso,
se arroba, e deve estar lá em R$115, né? Hoje, nesse momento, deve estar São Paulo. Mais ou menos R$115 no Mato Grosso. É interessante que Mato Grosso vê as duas coisas. Tem um boi magro barato, o maior rebanho do Brasil está lá no Mato Grosso, e também o custo de tocar o animal, o custo diário da alimentação muito baixo. Né? O milho deve contribuir para esse azul aí, não é, impacta de forma... E lá eles também tem farelo de soja, tem farelo de algodão, Mato Grosso tem tudo que se imaginar em tempo de confinamento. Só não tem arroba baixa, mas nesse caso até... Aí fecha a conta, fechando mesmo a conta. vendendo 115. Agora, é interessante que a maior parte dos estados, você vai ter uma arroba, quando chegar a 125, você praticamente, em boa parte dos estados do Brasil, ela passa a ser positiva, à exceção de São Paulo e à exceção de Minas Gerais. Já Mato Grosso do Sul já começa a aparecer com um fator positivo e se Mato Grosso fosse a 125, Mato Grosso daria uma boa rentabilidade para o confinador lá. Mato Grosso com arroba a 115 ou a 120, acima de R$115, já fica no positivo, R$54. Quando ela vai para 120, o lucro por cabeça é R$155. Se a arroba for a 125, o lucro iria para R$256. E a partir de R$130, nesse estudo, colocando-se o custo do boi magro, custo da dieta, em todas essas praças, São Paulo, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Bahia, ficaria no azul, com uma rentabilidade, com uma lucratividade, vamos dizer assim, com arroba acima de 130. Por enquanto está difícil, é só um sonho, né, João? Porque arroba nesse valor, por enquanto, nem no mercado futuro está sendo projetado. Não. E você tem uma dificuldade, né, que nós comentávamos lá no evento que a gente participamos na COA no passado, já se falava que haveria dificuldade de fazer prefixação de preço no segundo semestre, já que na Bolsa os contratos tinham caído, era um volume pequeno, e o mercado a termo, os frigoríficos... Não existe esse. E agora, 2017 com essa não teve situação mercado a termo. Hoje o mercado a termo para frigorífico é uma semana. Os caras compram um boi para uma semana para tentar baixar o preço na semana seguinte. É um absurdo isso. Eles não fecham escala para 15, 20 dias, fecham escala para uma semana. Sempre na hipótese de tentar baixar mais R$1 na arroba, seja da vaca ou do boi, na semana seguinte. Agora, isso é o fator que eu acho que mais atrapalha o confinamento hoje. Só complementando, o Rogério Coan fala isso no artigo dele, que a dificuldade também, para quem está fazendo o planejamento, é exatamente essa dificuldade de não se ter nem boi a termo, contrato de boi a termo, e nem mercado futuro então, também. Isso atrapalha muito, porque o confinamento, você vê esses números aí, normalmente ele deixa uma margem pequena por animal. Então, o confinador, ele sempre procurava, era o que mais operava em bolsa, o que mais, procurando fazer o seguinte, o preço está bom, dá uma margem, ele começava a fechar em bolsa. E quando ele não queria correr o risco de chegar na hora de entregar o animal, ele ter uma queda brusca de preço. Mas esse ano ele tem que ir no escuro, porque você não tem nem mercado futuro e também não tem mercado a termo. Mercado a termo, então, é zero. Vamos passar para outra tela? Sempre lembrando que é um estudo feito pela Coan Consultoria, do Rogério Coan, num artigo publicado hoje. Esse artigo, inclusive, está no site da Coan Consultoria. Nós estamos falando rapidamente, amanhã voltaremos a tocar nesse assunto, mas a partir de hoje o artigo já está disponível no site da Coan Consultoria. Rentabilidade ainda no custo operacional. Já vimos que a partir de R$130, a arroba é lucro para todo mundo, né? É difícil acreditar no arroba 130, pelo menos a curtíssimo prazo, mas se pegarmos a realidade de hoje, 115, 120 reais, só Mato Grosso é que teria lucro, né? Rentabilidade operacional. E no caso de uma arroba 115 reais, 2,5% de lucro nessa condição, nesse patamar de 115. Um detalhe interessante, né, que o único estado da federação que você teria condições de ter uma arroba de 130 seria São Paulo, mas mesmo assim, no confinamento em São Paulo, devido ao custo maior do boi magro, custo maior da alimentação, a margem ainda é pequena com um arroba 130. Legal. Vamos passar para mais uma tela. Cálculo de custo da arroba. Eu não sei se a gente comenta essa tela hoje, João, porque amanhã a gente vai tocar nesse assunto, porque ela mereceria um pouco mais de tempo para você comentar. Porque aqui vamos deixar em suspense, então, amanhã. Deixa em suspense? Amanhã... Porque ele faz uma comparação da arroba produzida e da arroba colocada. Ou seja, a arroba no caso de você ter que
a campo e comprar o boi magro. Insumo tem, mas ele tem que comprar boi magro. É o que está em azul. E o que está em vermelho é a arroba em que você não precisou comprar o boi magro, ter ele em casa, ou sistema completo, né? Cria, recria, engorda, ou recria e engorda. Já deu para perceber que quem tem a matéria-prima em casa, segundo o Rogério Coan, da Coan Consultoria, tem uma condição melhor de viabilizar o confinamento. Mas a gente vai falar desse assunto amanhã, não temos mais tempo, não é, João? Eu queria chamar uma tela, já que estamos falando de confinamento, uma tela da Asocom, apenas para mostrar o que a Asocom está pregando também num artigo. A Asocom está defendendo a redução da oferta de animais em confinamento, para exatamente diminuir a oferta, né, e diante de uma demanda muito fraca em 2017 e com isso uma tentativa de valorização da arroba do boi gordo. No artigo da diretoria da Asocom, eles pregam e argumentam que a demanda tem peso maior na formação de preços do que a oferta, quer dizer, a demanda está muito em baixa e isso tem segurado mais a pressão de preços sobre a arroba do boi gordo. E a Asocom aproveita para pedir apoio, dar o seu apoio, melhor dizendo, à redução do ICMS nas operações interestaduais, isso pelos estados. Já aconteceu em Mato Grosso do Sul, e ele prega isso para o estado de Goiás também. Há uma promessa de Goiás também de fazer. A característica que une os três estados, Mato Grosso do Sul e Goiás, é que há uma extrema dependência do JBS. E JBS, Mato Grosso é 50%, aqui 45%, e Goiás fala-se em 34% de plantas JBS. E aí vem a dúvida do pecuarista. Vendo com 30 dias, como é que eu faço com as 30 noites que ele vai ter que ficar pensando no problema, né? Então, esses três estados, onde há uma dependência muito grande de abate no JBS, que eles estão começando a fazer, reduziram tanto a pauta do ICMS, no caso nosso, 12 para 7, Mato Grosso de 7 para 4, e também o valor da arroba que é cobrada na hora de emissão da nota fiscal. Aqui no Mato Grosso do Sul tinha uma pauta de R$150 por arroba de boi. A arroba que está a 115, não dá para ter como base muito, não tem jeito, fica inviável o processo. Parece que reduziram para 130, o que ainda já tem um ágio muito grande em relação ao preço de mercado. Aqui parece que está começando a andar o mercado de venda de animal pronto para abate, seja macho e fêmea, para São Paulo. Antes da redução em Mato Grosso do Sul, a exportação de gado pronto para ser abatido fora era de 20 mil cabeças por mês. Ou por semana, agora não me lembro. Ela subiu rapidamente para 30 mil cabeças, 50% o na Mato primeira Grosso, semana. nós abatemos 280, 290 mil cabeças mês no estado. Daria uma coisa próxima a 10%. Já é um volume razoável. Já 10% do total de gado abatido seria vendido. São Paulo não tem independência do JBS. A dependência do JBS em São Paulo é 12% a 14% do abate total. Ou seja, tem muito frigorífico menor. O problema é no Mato Grosso, mais de 50%. E a distância em relação a São Paulo também, especialmente aquela região de fronteira agrícola mais nova, que está a 1.000 e tantos quilômetros de dia, um animal pronto para abate, perde peso, machuca, é complicado. Mas, nesse momento, é uma outra situação que todo mundo está procurando sobreviver, né?